Se você não assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza que você está condenado ao fracasso. O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. Você é um escravo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. O exército inglês enfrentou o exército russo em menor número e com armas muito piores durante a Guerra da Crimeia. Eram cerca de 600 soldados montados a cavalo e empunhando bem forte suas lanças contra uma brigada muito bem defendida da artilharia russa. Tudo com uma ordem muito clara: ataquem. Com toda a velocidade que só um inglês determinado poderia ter, eles pularam com tudo em cima dos canhões inimigos. A maioria morreu durante o combate ou depois por causa dos ferimentos. Mas, mesmo que a maioria tenha morrido, o exército inglês venceu a batalha. Os relatos sobre aquela batalha e a coragem dos cavaleiros os tornaram heróis nacionais e foram usados para motivar todo o país. Um dos nobres daquela época chegou a escrever um poema sobre, que se tornou um clássico, e nesse poema ele faz referência ao que Davi disse no Salmo 23 da Bíblia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Alguns séculos depois, esse poema foi usado com base para uma música do Iron Maiden sobre essa mesma batalha, The Trooper, uma música que esteve entre as mais ouvidas de vários países, que é tocada inclusive em festivais ingleses, homenageando a batalha para milhares de pessoas. E a história dos caras que se atiraram sem medo dentro do Vale da Morte também gerou mais um personagem praticamente lendário, uma enfermeira. Uma enfermeira que não importava se era dia ou noite, ela segurava sua lâmpada para enxergar melhor, analisava de perto seus pacientes, cuidava e criava dietas especiais para cada um deles. Por causa de seu trabalho, a mortalidade no campo de batalha caiu de 40% para 2%. O nome dela era Florence Nightingale, e por causa dos seus esforços nessa batalha, por causa da sua pesquisa, ela se tornou a fundadora da enfermagem moderna. A sua lanterna virou então o símbolo dessa profissão. Isso tudo não é sobre armas e nem sobre cuidados, isso aí é sobre legado. Se você assumir tarefas tão difíceis que as pessoas comuns sentem que não conseguiriam, mas mesmo assim não desistir dessas tarefas, você terá um legado. Mesmo que a dificuldade seja tanta que depois escrevam poemas sobre você, de forma que você se torne um herói nacional, pioneiro em uma nova forma de cuidar da vida humana, e que usem seu símbolo no mundo todo quando forem falar sobre seu trabalho. Isso é legado. Porque, como eu disse no meu vídeo sobre propósito, um homem não morre quando ele deixa de respirar. Ele morre quando as pessoas falam o nome dele pela última vez. As histórias que eu contei foram há quase 200 anos atrás. Personagens dela ainda não morreram, nós estamos falando deles agora. Então, fica até o final do vídeo, porque nesse vídeo você não vai encontrar motivação barata. Você não vai encontrar papo de coach ou filosofia barata também. Como que eu vou te passar nesse vídeo? Eu espero que você nunca desista daquilo que verdadeiramente importa. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já fiz algumas vezes, deixa o like, tá? É muito importante pra mim saber a sua reação sobre o meu vídeo. Maravilha. Diferente dos personagens dessa história, nem todo mundo vai receber tanto reconhecimento. Na verdade, a maioria das pessoas vão ter destinos que não são nem um pouco inspiradores. Uma vez, Joseph Stalin disse: a morte de uma pessoa é uma tragédia, a morte de milhões, uma estatística. E você sabe quais as chances de você se tornar só mais um no meio da multidão? Você sabe as chances de você se tornar só mais uma estatística? Para começar, menos de 40% das empresas nascidas no Brasil sobreviveram
sobrevivem após 5 anos. É como se mais da metade das pessoas que estão vendo esse vídeo estivessem fadadas a falir e virar estatística. Cerca de 25% da população brasileira está endividada, sendo que, dentre os motivos para todo esse pessoal estar endividado, 32% foi para pagar contas básicas, enquanto 30% foi por causa de desemprego. Falando em desemprego aqui, quase 10% da população está desempregada. Se você seguir o caminho que as pessoas comuns seguem, você vai ter resultados parecidos com essas pessoas comuns. Um exemplo disso é a pressão social para você fazer faculdade, sendo que a taxa de desemprego entre as pessoas que têm nível superior é quase igual às que não têm. Todos esses dados impactam diretamente outros aspectos importantes da sociedade, como violência ou pobreza. E tudo isso aí também são motivos para você desistir, né? Para quê? Na melhor das hipóteses, você vai se tornar alguém que no mínimo trabalha, paga conta e mais nada. Por que tentar alguma coisa se você vai viver preso em uma corrida de ratos? E sendo que se você parar, a chance de você ser jogado, cair, se machucar são enormes. E por que será que a maioria das pessoas não se recusa a sair da corrida dos ratos? Em que são jogadas e que às vezes parece muito mais uma rampa te levando para uma armadilha. Para entender isso, eu vou te contar uma outra história criada há milhares de anos atrás. O mito de Sísifo. Sísifo era o rei de uma cidade com problemas de falta de água. Certo dia ele viu a filha do deus Rio, Asopo, sendo sequestrada por Zeus. E se você entende só um pouquinho de mitologia grega, você sabe o que Zeus faz com donzelas perdidas. Pois é isso mesmo que você está pensando. Sísifo convenceu Asopo a trazer água para sua cidade em troca dele dizer onde estava sua filha. E desde então, onde antes só havia terras secas, agora tinha água para abastecer a cidade e irrigar várias gerações de plantações. Todos viveram felizes para sempre, né? Menos quem? Zeus, o mais poderoso dos deuses. Como punição, Zeus mandou Thanatos, o deus da morte, para buscar Sísifo. Mas Sísifo engana a morte várias vezes durante sua vida, até que finalmente morre de velhice. Final feliz, né? Na verdade, não. Após a morte, o rei de Corinto é condenado a passar a eternidade arrastando uma pedra gigante até o topo de uma montanha, apenas para que quando ele chegasse perto do topo, a pedra ficasse mais pesada ainda e rolasse de volta ao ponto de partida. Sísifo ficou nesse ciclo por toda a eternidade. Mesmo sendo inteligente a ponto de enganar os deuses, no final da história, Sísifo não teve um final feliz. Talvez para os gregos antigos a moral da história seja algo como: não desafie as autoridades ou as consequências serão enormes, ou não tente mudar sua realidade quando você tiver alguma chance. Talvez algo assim. Afinal, é uma história de alguém que fracassou e serviu de exemplo. Dizem que o cemitério dos perdedores é silencioso. Afinal, para eles, não são escritas músicas ou poemas. Mas a verdade é que existem sim histórias sobre eles, tanto na mitologia quanto histórias que seus pais te contam para você seguir um caminho mais seguro, por exemplo. A história de Sísifo é bem parecida com a corrida dos ratos. Pessoas condenadas a seguir uma rotina repetitiva e estressante, mas elas têm desdobramentos diferentes porque foram popularizadas por pessoas diferentes. Começando pela roda dos ratos, que foi popularizada pelo investidor Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico e Pai Pobre, a solução para ele é diminuir os passivos e comprar mais ativos, ou seja, parar de gastar com coisas desnecessárias e comprar coisas que colocam dinheiro no seu bolso, como investir em anúncios ou comprar ações. Kiyosaki deu a resposta de como sair da corrida dos ratos, coisa que eu também faço aqui nesse canal falando sobre marketing digital e venda de produtos físicos online. Se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve. Esse canal é sobre isso. E eu também vou deixar um card aqui para você me conhecer melhor e entender o que eu faço. Depois que caiu esse vídeo, você clica aqui e assiste, tá? Mas sabe o que o Kiyosaki não deu? Ele não deu o porquê de você sair da corrida dos ratos. Isso aí quem deu foi o filósofo Albert Camus. Ele dizia que só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Afinal, do que vale a beleza, ou a música, ou o sexo, se vamos desistir? Se sentimos que não temos um motivo para empurrar a pedra todos os dias, Camus chama toda essa condição de absurdo, mas para ele, a mesma habilidade que faz a gente questionar o absurdo é o que nos tira dele. Se não temos um porquê instalado dentro da nossa cabeça desde que nascemos, nós temos liberdade para criar o nosso porquê. E o absurdo dessa realidade sem motivo traz 3 consequências: liberdade, paixão
e revolta. A liberdade que você ganha para criar o seu porquê. A paixão, porque o absurdo, não torna o doce menos saboroso, a arte menos apreciável, o sexo menos prazeroso. E por fim, a revolta que temos pelo absurdo, porque apesar dele, nós levantamos todos os dias para empurrar essa pedra por pior que esteja a nossa condição. A pedra não precisa ser como na corrida dos ratos, um trabalho pelo qual você tá preso. É como eu falei nesse vídeo aqui, ó. É só você clicar, ele vai aparecer nos vídeos sugeridos. Esse porquê vai ser seu principal motivador, mesmo que ele seja temporário, ou mais extrema a ponto que você morra sem conseguir executar. Ou seja, não importa se você escolheu como objetivo comprar um celular, derrotar uma ameaça ao seu país, como Davi fez com Golias, ou cuidar das pessoas, como no caso da Florência, a enfermeira que eu falei no início do vídeo. Palavras bonitas podem te motivar a não desistir no curto prazo, mas no longo prazo é o propósito que vai te guiar. É como Kami diz no final do livro. A própria luta em direção ao pico é o suficiente para preencher um coração humano. É preciso imaginar se for feliz. Afinal, o que aconteceria se Steve Jobs desistisse de empurrar a pedra dele? Ou se Pelé desistisse de empurrar a pedra? E por mais que os métodos de Kami e Kiyosaki sejam eficientes para te ajudar a não desistir, elas não são as únicas formas. A outra forma é tacando fogo nos navios. Quer dizer, não tô falando de terrorismo. Ah, bom. Deixa eu te explicar. Segundo o maior estrategista militar de todos os tempos, Sun Tzu, no clássico A Arte da Guerra, ponha seus soldados em posicionamento sem saída e eles preferirão a morte à fuga. Tanto os oficiais quanto os homens darão tudo de si. Isso explica os motivos dos soldados, do início do vídeo, conseguirem atacar com tanta velocidade. Mas Daniel, como eu vou aplicar isso aí na minha vida? Tem uma história que também é meio lenda, tá? Sobre Hernán Cortés, o cara que conquistou boa parte dos povos da América Espanhola. Conta-se que quando ele chegou no México, todos os seus soldados ficaram com muito medo de explorar aquelas terras. Então, Hernán deu mais uma chance para que os soldados voltassem para casa. Nenhum deles decidiu voltar, mas todos continuaram apreensivos. Então, para que nenhum se acovardasse ou pensasse em fugir, Hernán queimou os barcos. Desde então, seguir em frente se tornou a obrigação, a única opção. Os barcos queimando se tornaram a última lembrança de uma vida que eles nunca mais viveriam. Para alguns, o barco pode ser a casa dos pais, um emprego, ou ficar na mesma cidade. Cabe a você decidir o seu barco, o barco que você precisa queimar. Para um garotinho no meio de uma guerra, queimar o seu barco foi recusar as melhores armaduras de seu reino. E eu falei um pouco sobre ele no início do vídeo. Se lembra? O rei Davi. O seu povo estava tão acostumado a ir para a guerra com armaduras pesadas quanto nós estamos acostumados a empurrar as pedras sem saber o porquê disso. Naquela ocasião, o resultado foi que um gigante filisteu chamado Golias passou 40 dias zombando da cara desse povo que só conhecia um jeito de lutar e que tinham medo de usar esse jeito. Até que Davi, com 1,5 metro de altura e mais de 3 metros de atitude, em um ato visto por alguns como estupidez e por outros como coragem, resolveu desafiar o gigante. A humanidade sempre teve uma relação um pouco diferente com guerras, porque é algo que ninguém quer, mas sempre teve aí. As pessoas que participam não querem morrer, mas vão para a linha de fogo e seguem uma estrutura de comportamento muito padronizada, por mais que armas e táticas tenham mudado tanto com o tempo. Então, Davi não aceitou essa roda dos ratos. Ele não aceitou essa armadura, porque ele não se encaixava nela. E qual que foi o resultado? O menino que anda sem medo, pelo vale da sombra da morte, foi enfrentar o gigante apenas com uma funda, que é tipo um estilingue, só que rodando que nem uma Beyblade. O pequeno Davi encarou o gigante Golias e disse: Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Então Davi usou de munição a arma mais antiga da humanidade, uma pedra. Pegou uma no chão, colocou na funda e disparou contra Golias, que, em apenas um golpe, caiu morto no chão. Por causa disso, esse menino ganhou reconhecimento suficiente para se tornar o rei e ser respeitado por todos. Para Sísifo, a pedra foi uma condenação. Para Davi, um instrumento de vitória. As pessoas veem como mensagem dessa história o fato de você ter que confiar em Deus, não importa o quão grande seja seu oponente. Mas essa história também ensina que você não precisa vestir a armadura que as pessoas esperam que você vista. Foi tentando coisas diferentes que surgiram os testes AB no tráfego, que surgiram outras linguagens de programação, que surgiram vídeos como esse que você está assistindo. Se você continuar sempre tentando
testando as mesmas coisas, você terá os mesmos resultados. E se insistir ainda mais no seu erro, meu amigo, aí não vai ter determinação, motivação, pedra, propósito que vai te impedir de desistir. É como tentar suicídio prendendo a respiração, você não vai conseguir nunca. Na pior das hipóteses, seu corpo te força a desmaiar. E aí, desmaiado, você volta a respirar. Às vezes não é sobre trabalho duro, é sobre trabalho inteligente. Então, qual que é a armadura que as pessoas estão querendo que você vista? Será que você realmente cabe nela? Você tem certeza que não consegue enfrentar essa batalha sem usar essa armadura? Ou trocar essa armadura por outro equipamento? O que você e todas as pessoas que construíram coisas grandes podem ter em comum é não desistir da pedra que escolheu rolar. Vestir várias armaduras até achar a certa e construir ativos milionários a fim de sair da corrida dos ratos. Se for preciso, nós queimamos navios e arriscamos dinheiro nos nossos negócios, mas não desistimos porque nós nos recusamos a virar estatística. Só que diferente do exército ou da enfermeira da Batalha de Balaclava, nossa história ainda não virou lenda ou música. Mas isso aconteceu porque nossa história ainda está acontecendo, e não porque nossa história não vai ser grandiosa. E é por isso que eu tenho certeza que um dia eu vou encontrar cada um de vocês, com a certeza que não vão virar estatística. Se você foi um dos poucos que não desistiram, um dos poucos que ficaram aqui comigo até o final, meus parabéns. Isso mostra que você está no caminho certo. E eu te convido a inscrever no canal. Pode se inscrever aqui porque você vai ver mais vídeos como esse. E se esse vídeo te impactou de uma forma, me avisa aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder vocês. Pela sua atenção, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.